Um certo piloto, uma vez, ele era inexperiente. Yeah, there was a pilot once, and he was inexperienced. Era jovem. Was young. Ele teve todo o treinamento. He had all the training. Mas faltou um pouco das experiências nas emergências. But he was lacking of experience on emergencies. E ele começou uma vez, ele estava voando e encontrou uma névoa. And once he was flying, and then he found some fog. E ficou entrar em pânico. And he started to freak out. E até que enfim ele escutou o controlador do tráfego aéreo. But then he started to hear the air traffic controller. E ele falou que eu vou colocar você num padrão de espera. And he told that he's gonna put him on a line. E o jovem piloto confessou que ele faltou essa experiência em emergência. And he confessed he was lacking some experience in this case of emergencies. E ele falou, eu preciso de ajuda, qualquer ajuda que pode me dar, eu fico muito grato. And he asked for any help he could provide, he'd be like grateful. E esse homem mais experiência no controle, ele falou que eu posso te ajudar, não fique preocupado. And this guy at the control tower said, like, I can help you, don't worry. E pouco aos poucos esse homem mais experiente, ele começou a dar dicas, orientações. So slowly this experienced controller started to give him some directions and guidance. Correções sobre a altitude e sobre a velocidade, coisas assim. How to correct the altitude and also the speed. E esse jovem piloto reconheceu que pouco aos poucos esse homem estava guiando ele através de todas as possibilidades das colisões e dificuldades. And the pilot recognized that this controller was trying to help him to deviate from all obstacles and facing the difficulties. E até que enfim ele aterrissou em solo e tudo ficou tranquilo. And after some time, he was able to land and everything was fine. Eu conto essa história porque eu creio que, de muitas maneiras, nós precisamos da mesma coisa em nossas vidas. And I tell this story because the same way we need a lot of this help in our lives as well. Provavelmente não tem nenhum piloto aqui, eu não sei. Probably don't have many pilots here, I don't know. Mas todos nós passamos por experiências de emergência e dificuldade, tempestades em nossas vidas. But all of us ones who have some emergencies or some storms in our lives. E você pode conhecer muito texto bíblico, você pode conhecer várias coisas, experiências na vida, mas às vezes você precisa de alguém que te leva de ponto ao ponto com instruções e ajuda. Maybe you know the Bible a lot, and maybe you have some experiences with the Lord, but once in your life you're going to need someone to guide you from one point to another. Alguém aqui já passou por uma experiência difícil? Have you ever faced some difficult experience? Parecido com uma tempestade? That looked like a storm? Agora você pode procurar respostas na sua Bíblia. Maybe you can look for answers in your Bible. Pode ser que você peça ajuda aos amigos, amigas. Maybe you're gonna ask for help for your friends. Mas não tem ajuda melhor do que a palavra de Deus. But there's no better help than the word of the Lord. E como às vezes nós pensamos, oh Deus, se tu estivesse aqui, eu gostaria muito que tu falasse comigo, porque eu não sei o que fazer. And sometimes you say to the Lord, Lord, I want you to be with me here because I don't know what to do. E a história que eu gostaria de contar, esse encontro na Bíblia, e fala justamente sobre um homem que passou por uma emergência, como sobre uma situação muito difícil na vida dele. In this story I'm going to read in the Bible, it talks about a man that he was facing like a big problem and an emergency and how he handled it. Quantos aqui são pais? How many here are parents who have kids? Então, muitos de nós. E existe alguma coisa muito íntimo, muito pessoal, quando você tem um filho, filha, você cuida muito bem dos filhos. And for those who have kids, there's something really special when they have kids because you try to take care really well of them.
E aqui conta sobre um certo pai que teve um filho que estava doente. And this tells a story about a father that has a son that was sick. Muito doente ao ponto de morrer. And he was about to die. E eu posso identificar com isso, porque eu sou pai. And I can identify myself with this because he's a father. Eu tenho 4 filhos. He has 4 kids. E se um dos meus filhos fosse assim, doente ao ponto de morrer, seria muito trágico, muito difícil para eu e a Nancy também. And if one of his kids was like about to die, it would be very tough for him and also for Nancy. Eu gostaria de ler esse texto que é encontrado em João, capítulo 4. I'd like to read this text you can find in John chapter 4. E o texto, o título é Tomar Posse das Promessas. And the title is Take Possession of the Promises. Porque às vezes nós podemos ler as promessas, podemos ler certas coisas na Bíblia, mas a gente precisa tomar posse. And sometimes we can read the promises and things in Bible, but we still need to take possession of that. E dizer assim, essa palavra é para mim. And you say, this word is for me. É uma promessa de Deus para a minha vida. That's a promise from God for my life. O texto vai ler o seguinte: mais uma vez ele visitou, está falando de Jesus, visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. And in John 4:46 says, so he came again to Cana in Galilee, where he had made the water in wine, and at Capernaum, where he was an official whose son was ill. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him, asking him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. And so Jesus said to him, unless you people see signs and wonders, you will not believe. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. And the official said to him, sir, come down before my child dies. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. And Jesus said to him, go, your son will live. And the man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. As he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. So he asked them the hour he began to get better, and they said him, yesterday at the 7th hour the fever left him. Então o pai constatou que aquele fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. And the father knew that was the hour when Jesus said to him, you and your son will live. And he himself believed, in all his household. Vamos orar. Let us pray. Senhor, nós cremos que essa palavra é do Senhor. Lord, we believe that this word is from the Lord. É a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. That's the word of the Lord for our lives. Pai, nós não estamos em Caná, nós não somos judeus. Lord, we're not in Canaan, we're not Jew. Mas Pai, Tu és o nosso Deus. But you are our God. Porque nós cremos em Jesus. Because we believe in Jesus. E Tu és o nosso Pai, Deus. And you're also our Father. Eu peço que Tu possas tomar essa palavra e aplicá-la para as nossas vidas. I ask that you may take this word and apply it in our lives. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Because your word is living and correct. Não é a palavra do homem. It's not a word from man. É a palavra do Deus Altíssimo. It's a word from the God Most High. E Deus, nós pedimos que Tu possas falar conosco
and we ask that it may speak to us através da tua palavra, through your word, para que nós possamos ter fé no Senhor. so we can have faith in you. Não simplesmente uma fé com palavras, Not only a faith in words, mas uma confiança, but a trust. uma confiança e uma certeza que o Senhor Deus é o nosso Deus e vai agir em nossas vidas, And the certainty that you are our God and going to act in our lives. em nome de Jesus. In Amém. Jesus' name, amen. Então fala sobre esse homem, ele não tem nome, And it talks about this man, he doesn't have a name. pelo menos nome citado. So the name is not cited in the Bible. Acontece muitas vezes, as pessoas que Deus usou muitas vezes não são nomeados. And this happened many times in the Bible. The people God's used were not given a name in the Bible. E ele é chamado um oficial do rei. And he was called an official from the king. Talvez foi um oficial do Herodes Antipas, o rei, aquele que decapitou João Batista. So maybe he was an official from Herodes Antipas, the one that beheaded John the Baptist. Talvez ele foi um mordomo, alguém que cuidava dos bens do rei. Maybe he was kind of a steward that was taking care of the goods of the king. A Bíblia não fala que esse homem teve nenhuma fé em Jesus, The Bible didn't mention this man had faith in Jesus, mas fala que ele teve um problema. but it said he had a problem. Interessante que como nós podemos passar de sem fé em Jesus, de repente tendo fé em Jesus por causa de problemas. Interesting that you can transition for no faith in Jesus to faith in Jesus when you have a problem. E fala que esse filho dele estava doente. And he said that his son was sick. Mais em diante fala que ele era doente ao ponto de morrer. And after that said he was so sick that he was about to die. E esse pai provavelmente havia tentado todos os recursos. And probably this father has tried all the resources. Talvez assim, remédios e ideias de mulheres na região, ideias de outras pessoas, sem sucesso. So maybe medicine, physicians, and like different women in the region, but like without any success. E às vezes acontece a mesma coisa com as nossas vidas. And sometimes happen the same thing in our lives. Nós temos algum problema sério. We have a serious problem. Nós tentamos todos os recursos para resolver o nosso problema. We use all the resources to try to solve the problem. E nós tentamos um computador, We try na the internet, computer, try internet. nós falamos com amigos, We talk to friends. nós pesquisamos mais um pouco. We research a little bit more. E a gente tenta. And then we try. Último recurso, And the last resource. Deus ajuda. So, Lord, please help. E às vezes é uma coisa boa nesse sentido, que os nossos problemas seríssimos nos levam ao trono de Deus. And maybe that's a good thing that our serious problems take us to the throne of God. Você está com algum problema hoje? Do you have any problem tonight? Alguma coisa que você não consegue resolver sozinho? Something that you cannot solve by yourself. Talvez Deus há tempo está tentando chamar a sua atenção. Olhe para mim. Maybe God's calling for a long time. Look at me. Clama para mim no dia da aflição e eu te livrarei. Cry out to me in the day of affliction, I'm going to free you. Esse homem que, como estava com um filho doente, ele estava realmente com uma intenção séria. And this man has a sick son, he has serious intentions. Porque ele fala que ele viajou, Jesus estava em Caná e esse homem era de Cafarnaum. And it says that Jesus was in Cana, but this guy was from Capernaum. Cafarnaum estava na costa norte do Mar da Galileia. So Capernaum was on the north shore of the Mar, the Galilee Sea. E para caminhar de Cafarnaum para até Caná foi aproximadamente 20 a 25 milhas, 37 quilômetros a distância. So, and the distance between Cana and Galilee and Capernaum was about 20 to 25 miles, about 37 kilometers. Significa que esse oficial viajou, ele andou 6 a 7 horas caminhando. It means that this official traveled between 6 to 7 hours walking. Você andaria 6, 7 horas para conseguir uma cura, uma ajuda? Would you walk 6 or 7 hours to get some help? E mostra que esse homem estava com desespero, realmente com um problema seríssimo e ele precisava de ajuda.
It means that this guy was desperate and he had some problem and he needed help. E fala assim que quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, And it says when he heard that Jesus was came to Galilee from to Cana from Galilee, ele procurou Jesus. and he looked for Jesus. Interessante que ele ouviu falar. And interesting that he heard about it. Quando nós estamos com problemas, a gente presta atenção. When we have problems, we pay attention. Às vezes nós temos algum problema de, sei lá, os joelhos, alguma coisa assim, de repente vem uma propaganda na televisão. Maybe you're having some knee problem and then a propaganda, an ad on TV shows E a up. gente presta atenção, oba, isso é para mim. And then we pay attention, oh, that's for me. Então esse homem provavelmente havia esgotado todos os recursos dele. And probably this man has drained out his resources. E talvez alguém falou sobre, eu fiquei sabendo sobre Jesus, Messias, ele está curando muita gente. But maybe someone came to him and said, oh, I heard about Jesus and he's healing a bunch of people. Talvez foi só fofoca, palavras, ele nem sabia se era verdade. Maybe those were just gossips, he didn't know that was actually true. Mas deu para ele uma esperança. But gave him some hope. E ele pensou, será que esse homem, será que ele mesmo poderia me ajudar meu filho? And he wondered, maybe this man can help my son. E é assim que começa a nossa fé. And then that's how it starts our faith. Às vezes na nossa fé, o início é simplesmente como esse homem. Eu acredito que esse homem pensou, talvez esse Jesus poderia me ajudar. So that's how our faith starts, and he was thinking, maybe this man, Jesus, can help me. E talvez não foi uma fé forte, mas foi uma ideia que, quem sabe, talvez isso poderia ser a minha solução. Maybe that's not a strong faith, but he was thinking that that could be his solution. Talvez foi aquela fé como um grão de mostarda, simplesmente uma coisinha de nada. Maybe it was that faith on the side of one of the seeds of the mustard, like a very small one, that couldn't mean De anything. qualquer coisa, a oração requer fé. But our prayer requires faith. A Bíblia fala que a fé é a convicção de fatos que não se veem. But the Bible says that faith is a conviction of facts that you cannot see. Eu gostaria que você prestasse atenção. Geralmente a fé tem vários níveis que eu vejo. But sometimes faith has some levels that I can see. Geralmente começa como esse homem, um começo da fé. Maybe the beginning of faith is like this man, Talvez é meio fraquinho. maybe weak, E geralmente depois você entra num certo conflito da fé. and then you start to have some conflicts in your faith. Você começa a caminhar, você começa a crer, depois vem umas lutas, será que seja isso mesmo? You start to believe, you start to walk, but then some fights came, and then you start to think that if that's correct. E depois vem uma certeza de fé. But then comes a certainty of the faith. E muitas vezes depois vem uma confirmação da fé. Você realmente vê aquilo que você pediu. And maybe sometime after you can get some confirmation of this faith, the things that you want to see is going to happen. Agora, tudo isso é baseado na pessoa de Deus. But all of these are based on the person of God. Nós não estamos usando Deus como uma máquina, como uma pessoa qualquer. We're not using God as a machine or as just an ordinary person. Tudo isso fala sobre um certo relacionamento e aventura com o nosso Deus. But all of this tells about a relationship and adventure for our God. E aqui fala que esse homem então procurou Jesus. But here it says that this man looked for Jesus. Isso foi um pouco difícil para ele, para sair de casa imaginando que o filho estava lá doente. It might be difficult for him to leave home and leave his kid behind sick. Provavelmente isso foi um certo esforço que ele teve que sair da rotina normal. Talvez ele teve que conseguir alguém para cuidar das responsabilidades dele. So he had to put some extra effort to leave home, and maybe he had to ask someone to take over his responsibilities. Foi um esforço também porque ele teve que andar essas 6 a 7 horas. And also was a personal effort because he had to walk for 6 or 7 hours. E para sair e procurar esse homem chamado Jesus, ele correu o risco de possivelmente perder o filho. O filho poderia ter morrido na ausência dele. And to look for this man called Jesus, he might have lost his son, will leave his son back sick, and when he came back, the son might be passed away. E fora disso também esse oficial talvez teve que engolir o orgulho dele. And maybe
because he was an official, he had to forgive his pride. Porque se ele estava na cortesão, um oficial, provavelmente ele teve que se associar com as pessoas comuns fazendo essa viagem. So maybe he was on the court, but he had to leave that place and get you close to normal people. Mas tudo isso nos indica que quando você tem uma jornada pela fé e você vai confiar no Senhor, exige esforço. But if you're going to go through a journey of faith with the Lord, you're going to have to put some effort. Não é uma coisa simplesmente a gente ora uma vez e pronto. Às vezes funciona assim. It's not, most of the time, it's not something that you just pray and that's ready. Mas eu já vi na minha vida, muitas vezes é uma luta por um bom tempo. But I've seen in my life that I'm going to fight and fight for a long time. Às vezes, depois de muito tempo, há um descanso e você realmente confia no Senhor e você vê a resposta, mas nem sempre é uma coisa muito fácil. Eu peço uma vez e pronto, recebo tudo que eu preciso já. Maybe you're going to get some relief after some time, but you're going to have some process that you have to fight and wait for it. Quando você trabalha com pessoas, por exemplo, When you work with people, for instance, e você tem uma pessoa que não conhece Jesus, and you have someone that doesn't know Jesus, você planta sementes, you sow the seed, você começa a falar com a pessoa, you start to talk to the person, mas você tem que lembrar que é uma luta. but you have to remember that's a fight. O diabo não quer que largar essa vida. The devil doesn't want to take away this life. E às vezes você precisa plantar muita semente até que a pessoa receba Jesus. Many times you have to sow a bunch of seeds until this person Porque a receives Bíblia Jesus. fala que às vezes a semente vai para a terra dura e às vezes vai cheio de espinhos, numa terra cheia de espinhos, às vezes vai para uma terra cheia de pedras. Because many times the seed is gonna fall on a hard soil, other times between thorns, and that's gonna not allow the seed to grow. Mas a Bíblia fala sobre 4 tipos de solo e um tipo acaba recebendo a semente e cresce. And the Bible talks about 4 types of soil, but only one of them is gonna be able to receive the seed. Mas o ponto aqui é que quando você trabalha com pessoas, exige um esforço e você precisa orar bastante e pedir Deus, trabalhe nessa vida. And when you work with people, you demand some effort. You have to pray a lot and to talk a lot to this person and work on that Você fala, life. Deus, eu estou plantando sementes, mas passa o arado, porque esse coração precisa ser quebrantado. So we say that Jesus, we are putting the seeds, but you should take over the situation for the other person to receive you. Então esse homem chegou perto de Jesus, And this man came close to ele Jesus, suplicou. and he was begging. Súplica é uma oração forte. And this kind of beg is kind of a strong claim. Um tipo de oração com mais intensidade. It's a very intensive prayer. Ele os suplicou que Jesus chegasse realizando um milagre para esse filho dele. And he was asking for Jesus to make a miracle for this son of him. Às vezes fica muito mais fácil de falar uma oração simples ou às vezes nem orar. Maybe sometimes you can just make like a simple prayer or not even pray. Mas como eu disse, esse homem ele demonstrou esforço, ele andou bastante e fez um esforço para não ser simplesmente um observador. As I said, this man, he put some effort on that, and he went to Jesus, and he put a lot of things for him to go there. Porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Because the Bible says that the faith without work is dead. Então todos nós vamos passar por crises em nossas vidas. All of us are going to have some crises in our life. E às vezes você tenta tudo, mas somente o Senhor pode ajudar você. And sometimes you try everything, but only Jesus can help. Mas graças a Deus, Deus quer nos ajudar. And thanks be to God because He wants to Nós help não us. precisamos de, oh Deus, por favor, me ajuda. We don't need to say Lord, please help me. Deus está muito disposto. Because He's very willing to help us. E disse o Senhor uma coisa interessante depois que o homem pediu. And the Lord said something interesting when He asked him. E parece que ele estava falando não somente com esse oficial, mas com a maioria das pessoas. And maybe He's not only talking to this official, but to a bunch of people around. E ele falou: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. And He said, if you don't see signals and wonders, you never believe.
Talvez isso desanimou aquele oficial. So maybe that official got like Está pedindo ajuda pelo filho dele. he was asking for help for De his son, repente Jesus fala, se você não vê sinais e maravilhas, não vão crer. and he got discouraged because Jesus said, if you don't see wonders and signs, you won't believe. E eu acho que Jesus estava falando sobre o tipo de resposta, ou maneira que as pessoas agem. So maybe he was talking about the kind of response and the way people act. Porque tem pessoas que eles querem ver primeiro e depois acreditar. Because many people, they want to see first, then they'll believe. Começou com aqueles Zacarias, ele falou que me dá uma prova. Oh, so it first started with Zechariah. He asked like, Lord, please give me one Então proof. tem pessoas que dizem assim, me mostre uma prova, depois eu vou crer. So they asked like, Jesus, please prove it to me, then I'll believe. Mas existem a pessoa que ele crê, ele acredita e depois ele vai ver. But the other people, they believe on that, but only after some time they're gonna receive. É essa pessoa que fala, Deus, independentemente daquilo que eu ver, eu creio, eu confio no Senhor. And these people say, like, regardless of what I see, I trust the Lord. E quando fala sinais e maravilhas são coisas boas. And when we talk about signs and wonders, those are good things. Mas isso jamais deve formar o alicerce da sua fé. But should never be the foundation of your faith. Nós temos que confiar no Senhor. We should trust the Lord. E esse oficial estava talvez sendo testado aqui. And this is official, maybe he was tested here. Como eu disse, às vezes você começa a crer no Senhor e vem uma prova, uma dificuldade. As I said, you start to believe the Lord, Yeah, and then a proof comes, some difficulty, E a tendência é desistir. and your tendency is to give up. Talvez Deus não quer So me ajudar. maybe God doesn't want your help. Mas esse homem estava desesperado. But this guy was in despair. E eu falo assim com vocês, não desista. But I say also to you, don't give up. Quando você começa a pedir ao Senhor, When you start to ask the Lord, e você já buscou o Senhor, você acredita que realmente é a vontade de Deus, you have already seek the Lord and know that that's the will of não God. desista. So don't give up. Continue firme. So continue firm. Tem pessoas na Bíblia que, não, eu não vou desistir. So many people in the Bible O say like, I Senhor won't give precisa up. me ajudar. The Lord must help me. E esse homem foi assim. And this man was like this. E depois, mesmo com essa palavra negativa, falando sobre sinais e maravilhas, And even with this negative word talking about signs and wonders, esse oficial do rei ficou desesperado this official from the king got desperate. e fala assim, eu acho que o tom aqui fala, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Mas teria que ser, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Maybe if you read in some way, you're gonna say like, Lord, please come before my kid die. But maybe I think that like, Lord, please come before my kid die. Então esse homem estava falando sobre o próprio filho dele. Because this guy was talking about his own son. Ele houve urgência e desespero. You see some urgency, some despair in that. Você não faria isso se fosse o seu filho, Wouldn't you do that if you was a o son? seu próprio filho. Your own son. Jesus, por favor, me ajuda. Lord, please help me. E a gente não aceitaria, eu não consigo imaginar aceitando uma palavra, tudo bem, ele vai morrer. So Isso mexe com o coração do pai. yeah, maybe he wouldn't accept one word saying like, yes, he's gonna die. So this is gonna like a fight against the heart of his father. Interessante que esse filho falou, Senhor, vem antes que o meu filho morra. But we can see here that the man said, come before my son dies. E esse oficial parece que achou necessário que Jesus estivesse bem perto da cama do filho. But this official was thinking that Jesus would need to be very close to the bed of his son to get the Para que a healed. cura acontecesse. So for the heal to happen. Mas mesmo assim, nós não devemos, tudo é possível para Deus. Because you don't have to make this limit to God, because for Him everything is E possible. até que enfim Jesus deu uma palavra bem positiva para ele. But suddenly Jesus gave a very positive word for him. Ele disse, pode ir, o seu filho continuará vivo. He said, go, your son will live. Agora a Bíblia está cheia de promessas assim para nós. And the Bible is full of promises like that. E às for us. vezes nós lemos e a gente não presta atenção. Many times you read, but you don't pay attention. Você está tomando posse das promessas de Deus na Bíblia?
Are you taking possession of the promise of the Lord in the Bible? Tem certas promessas que são para outras pessoas, como essa história aqui, Some promises are for other people, like this man here. mas tem muitas promessas para nós, para você, para eu, But there are many promises for you, for me, e nós temos que tomar posse. and we need to take possession of them. Lembra quando o povo de Deus entrou na terra de Canaã So when the people of God, they entered the land of Canaan, e eles tomaram posse de Jericó, and they took possession of Jericho, tomaram posse de outros lugares. and they took possession of other places. Por que eles tomaram posse? Why they took possession of those places? Porque a Bíblia fala que Deus havia prometido a terra. Because God had promised that land Deus to falou them. que a terra é de vocês. God said that this land belongs to O you. que vocês precisam fazer é tomar posse. What you gotta do is to take possession Faz of parte it. da sua herança. That's part of your inheritance. E nós, da mesma forma, não deixe o inimigo tomar posse das suas bênçãos. And us the same way, don't let the enemy to take possession of your Ou blessings. seja, ele fala assim para você: isso não é para você. So maybe he was saying to you like, so that's not for you. Você é miserável. You're just a miserable. Você já pecou muitas vezes. You have sinned too much. Deus não ama você mais. God doesn't love Se you Deus anymore. amasse você, você estaria mais bem próspero. If God loves you, you'd be more prosperous. Mas Deus, Ele não ama você tanto. But God doesn't love you too much. Ele não gostaria de dar uma coisa para você. He wouldn't like to give Se you anything lembra na to you. semana passada você duvidou? So remember last week you doubted. Se lembra 2 semanas atrás você ficou com raiva? Remember 2 weeks ago you got Deus está angry. lembrando dessas coisas. God is remembering all these E você things. precisa não para de pensar sobre essas coisas. Isso não são coisas verdadeiras. But you need to stop thinking about these things. Porque a because they're not graça true de Deus things. é maior. Because the grace of the Lord is greater. Se Deus dependesse da nossa perfeição, ninguém entraria no céu. If God depends on our perfection, nobody would go to Mas heaven. Deus é um Deus de graça, But He's a God of grace. Deus de misericórdia. He's a God of Ele grace. fala que nós temos acesso ao trono da graça He said we have access to the throne e of não grace. depende das nossas boas obras. It doesn't depend on our good deeds. Nós vamos tentar fazer o melhor possível para agradar a Deus. We can do the best we can to please the Lord. Mas o que Deus quer da sua vida Or what God wants from your life é confiança, fé nele. is confidence and faith from Him. Ponto final. Period. Nós vamos procurar fazer o bem porque nós amamos a Jesus. We're going to look for doing the good because we love Jesus. Eu e a Nancy, nós somos casados 40 anos. Nancy and him are married for 40 years. Se a gente fizesse uma lista de todos os defeitos, If we could make a list of our defects, não teria esperança. we don't have any hope. Mas o nosso casamento não é baseado em regras e bom comportamento. But their marriage is not based on rules and a good É behavior. baseado em confiança e amor. It's based only on truth and in confidence. Nós confiamos uns nos outros. We trust one E another nós amamos uns aos outros. and they love one another. E não é baseado nessas regras. And not because of those rules. Se fosse assim, eu estaria ralado. If for that case, he would be in trouble. Não, mas graças a Deus, Deus não nos trata dessa forma também. But thanks be to us like this. E nós não devemos desistir. And we should not give up. E Jesus falou com ele: vai, And Jesus said to him, pode ir, o seu filho continuará vivo. you can go because your son is going to live. Agora presta atenção, isso foi um pouco difícil para esse homem. But pay attention because this was kind of difficult for this man. Porque esse pai pediu que Jesus viesse. Because he was asking for Jesus to come with him. Que Jesus chega até a minha casa. He was asking Jesus to go to his house. Então pediu que Jesus para vir. So he was asking Jesus to come. Mas Jesus disse que era para ele ir. But Jesus was saying to him for him to go. Isso significa que exigiu mais fé. And this was demanding more faith. Se Jesus estivesse com ele, se daria um certo conforto. Because if Jesus was next to him, we're going to give him some comfort. Mas o Senhor falou: não, você vai sozinho. But he said, no, you're going to go here alone. Seu filho viverá. But your son will live. E eu gosto dessa parte aqui, And we like this part here. que o homem confiou
na palavra de Jesus e partiu. which says that the man trusted the word of the Lord and he went away. Talvez seja a palavra, o versículo mais importante desse texto. Maybe that's the most important verse of this text. É isso que Deus quer para as nossas vidas. That's what the Lord wants from our Que lives. você confia na palavra de Jesus That you trust the word of Jesus e age. and you also act. Você continua, você anda, você faça You, como se fosse uma verdade já. you continue and you walk and you act on assuming that the thing was already untruth. Em outras palavras, esse oficial tomou posse da palavra de Deus. In other words, this official took possession of the word of the Lord. Ele entregou o assunto nas mãos de Jesus. He put that subject to Jesus. Jesus disse: o seu filho viverá. And Jesus said, your son is going to live. O homem aceitou isso como se fosse verdade. And he accepted that as the truth. Entregou tudo isso ao Senhor. And he delivered everything to the Lord. E foi ao caminho dele. And he went back on his way. Tem que existir uma entrega, onde você realmente confia, você luta, mas depois você entrega tudo nas mãos do Senhor. And there Confia nele. must be some surrender that you give away everything to the Lord and you trust in Him. Eu vou dizer isso para os irmãos: a rendição leva ao descanso. And I can say to you that the surrender brings for us to Isso não é rest. simplesmente em termos de curas, That's not only in terms of cure, mas talvez tenha alguns de vocês que estão tentando controlar a sua vida but maybe some of you are trying to control your e life você não tem descanso, and you don't have any rest porque você está tentando ser Deus da sua própria vida. because you're trying to be the God of your own A life. rendição leva ao descanso. And the surrender drives to rest. Entrega tudo a Ele. Surrender everything Fala: to Him. Senhor, seja o Senhor da minha vida. And says to Him, be the Lord of Eu my estou life. descansado, eu estou cansado de tentar controlar tudo na minha vida. I'm tired to try to control everything in my Eu life. preciso da tua ajuda. I need your help. Eu confio na tua palavra hoje. I trust your word O tonight. que Deus está falando com você? What God is talking to you. Talvez Ele não está falando com você sobre uma cura, sobre alguma situação assim. Maybe He's not talking specifically about a healing or situation like this. Talvez você fale: eu não sei o que Jesus está falando comigo. But maybe you don't know what Jesus is trying to talk to you. Talvez você precise ficar a sós com Ele. Maybe you need to be alone with Him. Fala: Senhor, fala comigo. Saying, Lord, please speak to me. Estou cheio de atividades e sempre ocupado e eu não estou tendo tempo para ouvir o que tu queres falar comigo. I'm always busy and I'm not having enough time to listen what you have to speak to me. Amém? Amen. Então, estando ele a caminho, a Bíblia fala: seus servos vieram ao seu encontro com notícias que o menino estava vivo. As he was going, his servants met him and told him that his son was recovering. Ele recebeu essa confirmação de fé. And he received this confirmation of faith. Como eu falei antes, existe um começo da fé. As I said, there's a beginning of faith. Geralmente é uma coisa um pouco difícil, mas você pensa: Deus, eu estou precisando de ajuda, eu vou começar a crer no Senhor, eu vou confiar no Senhor. Maybe it's a little trouble, but at the beginning you start to say to the Lord, Lord, I'm going to trust you in this. Não sei quantas vezes que eu tenho pedido ajuda com as finanças. I don't know how many times I have asked the Lord help on the finances. Eu me lembro quando eu estava viajando na Alemanha, foi difícil. I remember the trip to Germany was really tough. Isso foi no meu estágio. And this was on his internship. Eu saí do país aqui e juntou todo o dinheiro que eu tive. And he left the country and he got all the money he had. E quando eu cheguei, viajei com uma pessoa da minha aula. Nós viajamos até Islândia e depois Luxemburgo. And he was traveling with someone from his class, and they went to Iceland and then to Luxembourg. E quando nós chegamos mais ou menos no meio da Alemanha, And when they got in the middle of Germany, eu tinha $30 he para o had resto do ano. $30 to spend in one full year. $30.
$30. Foi uma aventura pela fé. And that was an adventure by faith. E logo eles começaram a me incomodar, falando: nós precisamos do dinheiro para pagar a sua hospedagem aqui. Eu falei: não, Deus vai confiar, Deus vai prover. And then they start to ask the money to pay for the housing there. But I was saying like, no, God's going to tell me, He's going to give me, He's going to provide. Agora pode ser que você pense: que loucura. But maybe you're thinking like, that's crazy. Bem, eu era jovem. Yeah, well, he was young. meio radical, talvez. Maybe a little bit radical. Mas eu vou dizer isso: Deus supriu. But I can say to you, God fulfilled. Talvez não foi o mais sábio, Maybe it was not the wise action, mas Deus cuidou de tudo. but God, He took care of everything. E Deus vai cuidar de vocês também. And God's going to take care of you as well. Então às vezes, há o começo da fé. Maybe that's the beginning of faith. Eu creio em Deus, que Deus honra a nossa estupidez às vezes. But I believe sometimes God honors our stupidity. Porque a mesma coisa que nós trabalhamos com crianças. Because the same way when we work with children. E a gente dá uma certa graça para filhos pequenos. Sometimes we give some certain grace to small kids. E talvez eu era como um filhinho. And maybe for the Lord I was like a kind of a little child. E talvez hoje eu acho que Deus esperaria outras coisas de mim. But maybe today He would expect something different from me. Talvez Ele diria: filho, você não precisa repetir a mesma aventura. He would say to me, son, you don't need to go to the same Agora adventure vamos again. usar sabedoria. Take some wisdom. Mas graças a Deus trabalha conosco. But God works in us. E existe esse conflito da fé que esse homem encontrou. And there's this conflict of faith. Quando that this Jesus man disse found. que vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. When He said that if you don't see signs and wonder, you never believe. E depois ele teve uma certeza de fé, But then He had a certainty of faith, baseado na palavra de Deus. based on the word of Jesus. E depois ele recebe aqui no finalzinho uma confirmação da fé. But then he received here at the very end a Seja confirmation of qual faith. for, nós precisamos ficar firmes com a nossa fé, But we need to be firm with our faith, confiando no Senhor. trusting the Lord. E quando ele encontrou os amigos, as pessoas os servos chegando de casa, But when he found the servants coming from his house, ele perguntou a que horas que o filho tinha melhorado, e eles disseram: a febre o deixou ontem a 13h. Então o pai constatou que aquele fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. so he asked the hour. He began to get better, and they said to him, yesterday at the 1 p.m. the fever left him. The father knew that was the hour when Jesus had said to him, your son will live. And he himself believed, and all his household. Todos nós aqui precisamos confiar na palavra do Senhor. All of us need to trust the word of Eu não God. sei o que você está lendo, onde você está tirando promessas. I don't know what you're reading, where you're taking your promise Se from. você precisa de ajuda, posso ajudar você. If you need some help, I can help you. Tem milhares de promessas na Bíblia. There's thousands of promises in the Bible. Algumas são especificamente para certas pessoas. Some of them are specific to certain Outras people. promessas são para nós. Other promises are for us. Mas nós temos que tomar posse das promessas. But I need to take possession of the Se promises. você não ler a sua Bíblia, não vai descobrir as tesouras. If you don't read your Bible, you won't find the treasures. Mas o Senhor responde às orações. But God responds the Ele prayers. tem promessas lá na Bíblia que são como joias. He has promises in the Bible that are like jewels. E eu vou dizer isso para os irmãos também, quando você peça a Deus. But I'm going to say to you, when you ask the Lord, É uma coisa que eu vejo aqui, que a palavra do Senhor teve um impacto imediato. and that when I see the word here, I see that the word of the Lord has an immediate impact. O Jesus falou que o seu vai e seu filho viverá. Because Jesus said, go and your son will live.
E foi uma coisa que o homem precisava já naquela hora. And that man needed that thing at that very hour. E eu vejo que quando nós oramos, muitas vezes estamos esperando uma resposta um dia no futuro. So maybe when we pray, we're waiting for an answer one day in the future. Às vezes a gente ora por uma cura, libertação, provisão, mas nós esperamos que vai acontecer um dia. Maybe we are praying for some cure, for some provision that's going to happen one day. E eu creio que nós devemos pedir e esperar que Deus vai responder as nossas orações já. But I believe that we will pray and we need to believe that God will answer our prayers immediately. Por que nós vamos esperar quando Deus quiser? Why we need to wait when God wants that? Sério? So serious? Deus, eu preciso de dinheiro hoje para pagar a conta. So Lord, I need the money today to pay this bill. Não pode ser no ano que vem. Não, preciso de agora, já. But it can be maybe next year, but no, I need this money now to pay. E nós temos que tomar posse das promessas de Deus. And we need to take possession of the promise of Se o God. Senhor prometeu fazer alguma coisa, acredite que Ele fará para nós hoje. If the Lord promises you do something, believe He's going to do that for you. Amém. Amen. Vamos orar. So let us pray. Deus, eu peço que os irmãos aqui possam começar a tomar posse das Tuas promessas. Lord, I ask you that the brothers and sisters here, they start to take possession of your promises. Deus, tem tantas promessas, tantas coisas que Tu prometes para nós. There are so many things you have promises to us. Tu prometes para nós vida e vida em abundância. You have promised to us life and abundant Tu life. falas que nós podemos ter rios de água viva fluindo através de nós. You say that you have rivers of living water flowing within us. Tu falas, Senhor, que onde tem filho tem a vida. And you say that those who have the Son, they have the life. Tu falas, pedi e dá-se-vos-á. You say that you can ask and that's going to be given to you. Tu falas que nós podemos te buscar e receberemos. You say that we can seek for you and you will receive. Podemos bater e abrir-se, a porta vai se abrir. We will knock and the door will open. Tu falas muitas coisas assim para nós, Deus. You say many things to us like E this. nós não queremos agir como mendigos. And we don't want to act like beggars. Nós somos filhos do Pai. We are sons of the E Father. Deus, peço que Tu possas nos ajudar a agir como filhos. We ask that you may help us to act like children. Ó Deus, obrigado porque Tu és o nosso Pai. We ask you that we thank you because you are our Father. Tu és aquele que tens feito muitas coisas para nós. You are that who made a lot of things for us. E nós queremos, Deus, que Tu orientes os nossos corações para que nós possamos ter um entendimento correto do Senhor. We ask that you may guide our hearts for us to have a correct understanding from you. Porque Tu és um Deus que realmente nos ama. Because you are a God that really loves E us. Tu queres o melhor para nós. And you want the very best for E us. nós cremos nisso. And we believe in this. Obrigado. Thank you. Amém.